Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Excepcionalmente, eu tenho usado aqui esse computador nesses dias que eu tenho falado com os irmãos sobre a doutrina das últimas coisas, né? A gente tem pensado aí naquilo que está por vir. Aos sábados, a aula que eu estou dando esse semestre é justamente escatologia também, então tem sido bem gostoso, né? E por isso eu tenho usado o computador aqui por conta desse assunto que nós temos tratado, tá bom? Meu propósito com essas mensagens não é colocar medo em você, porque eu entendo que o crente não precisa ter mais medo. Ele foi salvo por Jesus Cristo, ele está seguro para a vida eterna e de verdade aquilo que vai acontecer para nós é um motivo de grande bênção, é um grande privilégio. Se você não é salvo, você precisa receber Jesus como seu Salvador e Senhor para ficar livre dos seus medos. Jesus liberta do medo pelo conhecimento que a sua palavra nos dá. E hoje mais uma vez eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, agora de manhã, sobre esse assunto tão importante, tão singular, tão necessário, especialmente nos dias que nós vivemos. Nós entendemos claramente, pela palavra do Senhor, que vivemos dias maus, dias que antecedem a vinda do nosso Senhor. Não sabemos qual é o dia que o Senhor voltará. Aliás, ele mesmo disse, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, senão somente o Pai. Ele disse isso quando estava aqui. Nós recebemos a palavra dele e a respeitamos sublimemente. No entanto, ele também disse, preste atenção nos sinais, preste atenção nos acontecimentos, preste atenção no que acontece no mundo ao redor, na decadência. Você vai perceber quando estiver chegando lá, se você for aquela geração, né, que vai subir no arrebatamento. E é isso que nós temos procurado de observar, para que nós possamos nos manter fielmente na palavra do Senhor. Vamos pensar hoje então sobre o grande dia do Senhor. Quero já adiantar que esse grande dia do Senhor não é o arrebatamento. Bom, não é o arrebatamento, mas é o grande dia do Senhor, e a gente vai ver isso hoje então na palavra do Senhor. O texto da nossa leitura é Mateus 24:30, por gentileza, abra a sua Bíblia lá. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus trata dos dias na Escritura que são chamados os 7 anos da grande tribulação. Na verdade, da tribulação e grande tribulação, que é um período de 7 anos de juízo de Deus sobre a terra, que está por vir. Então, o capítulo 24 trata desses 7 anos. Primeira parte do capítulo, dos 3 anos e meio primeiros, e o restante do capítulo, dos 3 anos e meio finais. Então, se você quiser saber um pouco melhor sobre a tribulação, leia esse capítulo, você vai ser esclarecido. Para nós hoje, o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Preste atenção que nesse versículo diz: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, esse versículo está tratando do grande dia do Senhor. Vamos orar, rogar que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Queridos irmãos, é fato. O que é fato? Todos os homens piedosos. O que foram os homens piedosos? Os homens que andaram neste mundo com a consciência da presença de Deus, com uma vida voltada para Deus. Então todos estes homens que andaram com Deus e fizeram grandes coisas para Deus, tinham seus olhos focados no dia da vinda de Cristo, no dia do grande Senhor, no dia do poder do grande Deus, que é esse dia que nós acabamos de ler, o dia que Cristo descerá dos céus aqui e reinará por 1000 anos. Vamos pegar um exemplo mais antigo que existe de uma pessoa que viveu aqui nesse mundo bem, com os olhos nesse dia.
Eu peguei realmente o exemplo mais antigo que você pode imaginar. Está escrito, Enoque, o sétimo depois de Adão. Então é antigo, não é? Ele viveu mais ou menos aí 5.500, 6.000 anos atrás. É muito tempo. E olha só, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Está escrito, veja, o Senhor vem com milhares dos seus santos. Sabe quem são esses santos aí? A igreja. Vem com milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolenes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então, Enoque, há muitos e muitos anos atrás, ele profetizou, ele olhou para o dia em que o Senhor vai descer do céu para reinar. Irmãos, talvez nós pensemos assim, pastor, mas Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus, mas ele andou com Deus porque lá no começo o mundo não era tão mal assim. Então era mais fácil andar com Deus. Acho que você está ligeiramente enganado. Porque se você prestar atenção nas Escrituras, no capítulo 3 de Gênesis, o pecado entra no mundo por um homem, Adão, e ele se espalha rapidamente. Na sequência, há assassinatos dentro da família, a poligamia, e o pecado toma uma proporção, no capítulo 4, tão grande que todas as pessoas estão contaminadas pelo pecado, literalmente, e elas estão praticando isso. No capítulo 6, o pecado toma uma proporção tão grande, tão gigantesca, que o Senhor reúne a Trindade, é uma expressão de linguagem, lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles dizem assim, não é bom o que está acontecendo lá. A imaginação do homem é má continuamente. Vamos descer, vamos destruir. E aí você sabe que vem na sequência o dilúvio. E de fato, apenas a família de Noé é salva. Então preste atenção. No capítulo 3 e 4 o pecado entrou e alastrou. No capítulo 6 a coisa estava tão feia que Deus decide destruir aquela geração. Sabe onde está registrada a história de Enoque? Em qual capítulo? 5. Agora aplica. Ele está envolto no capítulo 3 e 4 e 6 pelo pecado. Um mundo podre, um mundo sujo, um mundo pecaminoso, depravação total. Mas no meio daquela depravação total, surge um homem chamado Enoque, que anda com Deus. E na medida que ele anda com Deus, ele é tão íntimo que o Senhor o leva para ele. Mas por que ele anda com Deus no meio daquela geração pervertida? Como é que ele consegue isso? Aqui em Judas, versículo 14 e 15, está a explicação. Os seus olhos estavam focados no Senhor, no dia do grande Deus, no dia do seu poder. O Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos para julgar, para convencer. O Senhor vem. Irmãos, os homens piedosos que andaram com Deus, andaram porque tinham seus olhos no dia do Senhor. E se você tiver os seus olhos lá, nada nesta vida vai tirar a sua alegria, seu ânimo, sua perseverança, sua persistência. Paulo, quando ele partia deste mundo, ele disse assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Por isso ele partiu para a guilhotina, de cabeça erguida, com o coração em paz, com os pés na terra, mas o coração, os olhos no céu. E se nós queremos permanecer, é assim que temos que viver. Logo, todos os que desejam ter uma vida real com Deus, e se você quer ser um homem atuante, uma mulher atuante, uma pessoa exemplar, você então tem que aprender a olhar como esses homens olharam para o dia do Senhor, manter seus olhos lá, sabe, de forma bem prática. O salmista no Salmo 5, ele dizia assim: pela manhã tu ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Você entende o que é a visão de alguém que tem os olhos no Senhor?
pela manhã, Senhor, Tu ouvirás minha voz, eu vou me apresentar a Ti. Então perceba o que o salmista faz. Ele acordava e a primeira coisa que acontecia é que do céu sua voz era ouvida. Por quê? Porque o seu coração estava conectado ao Senhor. Meus irmãos, caem no pecado aqueles cujo coração desconectam com o Senhor e conectam nesse mundo e passam a viver iludidos com as coisas daqui. Aí Paulo vai dizer assim: se a nossa esperança está só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Querido, quando você for trabalhar, seu coração tem que estar em Deus. Quando você for estudar, tua vida tem que estar em Deus. Minha vida tem que estar em Deus. Se estivermos bem assim, tudo vai concorrer para a glória do nosso Senhor. Mas ele, diz a Bíblia, se apresentava. O que significa isso? Significa que quando você fizer-se ouvir no céu, por meio de Jesus em oração, você deve dizer: Senhor, eis-me aqui, teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui, meu corpo está à sua disposição. Senhor, usa a minha voz, usa os meus olhos, usa as minhas mãos, usa os meus pés. O salmista diz que o Senhor é aquele que nos dá, é aquele que é a nossa rocha, porque Ele adestra os nossos pés para a batalha, e Ele adestra as nossas mãos para a guerra. Mas quando que Ele faz isso? Quando a gente se apresenta e diz: Senhor, eis-me aqui. E o salmista fazia, ele se apresentava, ele vigiava. Então, quando se diz que ele vigiava, quer dizer, ele tomava cuidado com a sua vida neste mundo, sem tirar os olhos do dia do Senhor, sem tirar os olhos do céu, sem tirar os olhos daquilo que permanece eternamente. Irmãos, é um privilégio ser crente. Bem-aventurados os crentes, felizes aqueles que não viram e creram, disse Jesus a Tomé. Felizes. Você é feliz por ser crente em Jesus Cristo. Torne real essa felicidade andando com o Senhor diariamente. Irmãos, se nós esquecermos e perdermos esta visão, sucumbimos igualzinho o mundo. Mas se nós olharmos para lá como Enoque olhou, nós em Cristo Jesus seremos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Mais do que vencedores. Nós superaremos todos os dilemas que essa vida nos apresenta. Vigiava, ou seja, enquanto vivia diante dos homens, permanecia espírito diante de Deus, por causa do dia do Senhor. E Ele vem. Mas como é que eu sei que Ele vem? Primeiro que a palavra de Deus está dizendo que Ele vem. Mas hoje eu queria destacar algo que talvez você não tenha percebido ainda. Algo que talvez você já leu, mas não deu tanta importância. Eu quero dizer para você que Ele vem por causa da criação. A criação, pastor, a criação. A criação de Deus está gemendo, aguardando o dia grandioso do Senhor. A criação está gemendo. Note o que está escrito em Romanos 8, do 20 ao 25. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Quando é que isso vai acontecer? No grande dia do Senhor, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Note que diz o texto: a criação geme aguardando a libertação. Aguardando a libertação. Queridos irmãos, nós podemos até ouvir os gemidos da criação. Nós podemos até perceber no ar os gemidos da criação, certamente. Desde que o pecado entrou no mundo, e Romanos 5,12 diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, pelo pecado a morte, a separação, passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, o pecado entrou no mundo, e a morte consequentemente, desde lá. Gênesis 3 diz que a terra foi colocada sob maldição.
de lá para cá a coisa tem complicado. Está escrito: e Adão disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O professor Rubens Granoff, que foi professor de hebraico lá no seminário, ele disse assim: bendito seja Deus por este versículo, porque foi a terra que recebeu a maldição, não o homem. Não é o que está escrito aí? E a terra está gemendo, dia após dia, por causa dessa maldição, por causa dessa sujeição, a qual Deus mesmo a sujeitou. De lá para cá, só dor e sofrimento. Irmãos, de jardineiros, que eu disse que Adão foi jardineiro, recentemente, passamos a exploradores. Não, não é verdade? É verdade. Temos destruído o ar. Vira e mexe, quando dá esse período de seca, você vê eles falando sobre a poluição em São Paulo, em Campinas, nas grandes metrópoles. Olha, a poluição é tão grande na Ásia, que recentemente a poluição da Ásia tem chegado, não é, pelo outro lado do globo, aos Estados Unidos da América. Tão grande e tão grave é a poluição, destruidora. Tantas doenças pulmonares surgindo por causa da poluição. Destruição do ar, destruição da terra. É uma judiação, irmãos, o que se faz. Olha, Deus disse, sabe, quando eu era criança e morava na roça, tinha um vizinho que eu não entendia, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não sabia por que ele fazia aquilo, mas a gente observava que ele tinha alguns alqueires de terra, e todos os anos uma parte da terra dava um mato muito grande, e ele não se importava com aquele pedaço de terra. E aí, durante a gente percebia que cada ano era uma parte daquela terra. Eu dizia, por que ele não planta tudo de uma vez? Né? Eu não conhecia a palavra de Deus. Um dia, curiosamente, a gente foi perguntar para ele, ele falou assim, não, é que não pode, a Bíblia fala que não pode plantar. Pelo menos cada 7 anos tem que deixar o solo descansar, para ele poder revigorar suas forças, para produzir melhor. Irmãos, de fato, aquele homem colhia mais do que os outros ao redor. E ele nem crente era, mas havia o princípio de deixar a terra descansar. Hoje, vai ver se você acha alguém fazendo isso. Muito raramente. Pelo contrário, as indústrias de fertilizantes só se multiplicam. Por quê? Porque tem que chegar fertilizante na terra. É adubo, é ureia, é isso, é aquilo. Para quê? Para dar força para a terra produzir na marra. Porque não há tempo a perder, há dinheiro para se ganhar. E a natureza está gemendo. O mar, os rios. Eu posso falar agora porque eu vi. Depois de 8 horas navegando dentro do rio Amazonas, entramos no rio Madeira. Mata para todo lado, longe da cidade. Incrível você olhar na margem do rio e ver garrafa de Coca-Cola, sacolinha plástica, e por aí vai. Lá no meio da selva, como é que pode uma coisa dessas? E a natureza gemendo, agonizando. Temos destruído os rios, as florestas e os animais. Quanta barbaridade! Você tem visto os caçadores por aí, não é? E, olha, irmãos, eu já pedi perdão ao Senhor por isso. Mas quando eu era jovenzinho, quantas vezes eu derrubei um passarinho só para ver o tombo? É verdade. Com o meu estilingue, não é? Caçava pelo prazer de matar o bichinho. Pássaros que nem se comia, mas só para ver quem acertava, para ver quem matava, para ver quem tinha boa pontaria. A criação geme, a maldade do homem tem feito com que ele destrua a criação de Deus, tem feito com que ela fique agonizando. Quanta extinção tem acontecido, não é verdade? Quanta morte, quantos ataques a animais indefesos. O homem é capaz de pegar um elefante, não é? E tipos de animais que tem aquele marfim, não é? É capaz de matar um brutamonte daquele por causa de um pedaço de marfim desse tamanho, só porque tem valor. Mata-se uma vida. Quando não, tira e deixa o bichinho agonizando até a morte. Quanta morte, quanta destruição, a natureza geme. Temos tornado a bela criação de Deus um lugar de agonias e sofrimentos.
Nosso planeta está gemendo, sendo destruído, e os gemidos clamam. Você vê isso todo dia. Eu sei, pela televisão e por todas as reportagens aí. Agora, eu quero te dar uma boa notícia. Que a natureza geme, mas não são gemidos de morte ou para a morte. São gemidos de expectativa de vida. A criação de Deus, quando Deus a criou, Deus injetou nela a expectativa da vida, a esperança da vida, a esperança do grande dia do Senhor. Que Deus tremendo, irmãos, que Deus glorioso. Enquanto que muitos homens são insensíveis, indiferentes, não esperam o Senhor, a criação espera. Por isso, e isso é tão verdade que Jesus disse certa feita: se vocês se calarem de proclamar o meu nome, a minha palavra, as pedras clamarão. Porque Deus é Senhor até das pedras. A criação dele, que ele fez para a sua glória. Os gemidos não são de morte, são expectativa de vida. Está escrito, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, preste atenção, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É um gemido de expectativa da vinda do grande dia do Senhor. A criação vive como que na ponta dos pés, esticando o pescoço. Sabe quando alguém está naquela expectativa, você está chegando, você vai no aeroporto e abre aquela porta, o pessoal vem saindo, você está esperando alguém, você fica procurando. É assim que a natureza tem esperado, a criação tem esperado o grande dia de Deus. Olhando para o futuro. São gemidos como que de uma grávida quando está na hora do parto. E o parto está no seu momento chegando. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Eu queria lembrar que essas dores têm se intensificado. Tem aumentado muito o número de furacões, muito o número de terremotos. Pode pesquisar, entra na internet, você vai ver. Tem quadruplicado recentemente. Tem aumentado muito o número de tragédias e mais tragédias. Deixa-me dar um exemplo dessa semana na minha cidade, em Marilândia do Sul, Paraná, uma cidade de 6 mil habitantes, um jovem de 17 anos. Me ajuda a lembrar, 16 anos, me ajuda a lembrar aí, quem foi que ele matou? Vamos lá. O pai, a avó primeiro, a prima de 8 anos, o menino de 11 anos e o vô de 50. E matou, sabe de que jeito? Esmagada, amarretada, paulada, a cacetada. Sabe por quê, irmãos? Porque tem aumentado o número de tragédias de uma forma que não se pode conter mais. Nós temos visto, é chuva demais em alguns lugares, não é? É seca demais em outros lugares, não é? É vento, é gelo demais em outros lugares. E é vento demais em outros. Há uma desordenância na criação. São gemidos. Ela está dizendo, olha, basta, Deus, chega! Vem, Senhor. Vem libertar-nos dessa escravidão. Vem tirar-nos desse dia mau. A criação o aguarda para a libertação. Romanos 8:21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É expectativa, irmãos. A vinda de Jesus será uma bênção para a sua própria criação. Naquele dia se cumprirá Isaías 11, do 6 ao 9, que diz assim, olha só que texto maravilhoso. Você nunca viu isso aqui e nem vai ver acontecer até aquele dia. Mas a partir daquele dia, o grande dia do Senhor, vai ser assim. Está escrito, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitará com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Pode imaginar um negócio desse? Uma criança deitando e rolando de brincar com um leão? A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra do Senhor, a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É o grande dia do Senhor, irmãos, que breve vem.
que breve chegará. Que dia de glória será. Até o hino que diz, né, assim: ó, que dia será quando o Salvador voltar, poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me estenderá a mão e me levará então. Ó, que dia de glória será. Estou esperando esse dia, irmãos. Amém. Tão intensamente. Eu desejo esse dia. Quando ele vem nos ares, depois de 7 anos a gente vem com ele na terra, no grande dia do Senhor. Isaías se cumprirá. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Num parto normal, quando é que o sofrimento é maior? Em que época da gravidez? Numa gravidez normal, num parto normal. É quando o esperado, que é o bebê, está para nascer, não é? Aí as dores se intensificam porque ele está para nascer. Na Escritura, o esperado da criação é Cristo, vindo na terra. E as dores intensificadas são a tribulação e grande tribulação. A tribulação será um período de 7 anos, de dores de parto intensas. Diz a Bíblia, ele, o anticristo, fará uma aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame. Esses 7 anos se cumprem em Apocalipse do 4 ao 19. Se você quer curiosamente ler o que vai acontecer, leia Apocalipse do 4 ao 19, você sabe o que vai acontecer lá no período da tribulação e grande tribulação. Diz a Escritura que aquele período será um período muito difícil. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz, por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como que aquela que está de parto? Por que empalideceram, perderam a cor do rosto? Ah, porque aquele dia é tão grande, que não se ouve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. Note, são as dores de parto, a terra gemendo, Israel gemendo. O esperado descerá e a libertação acontecerá. Diz a Bíblia em Mateus 24, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Note a criação, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Lá no finalzinho dos 7 anos, quando Cristo vem assim, todo olho verá, e as pessoas vão se lamentar, porque o rejeitaram, infelizmente, milhares. E a igreja? Em tudo isso, a igreja será arrebatada antes da tribulação. Diz 1 Tessalonicenses 1,10, a esperar dos céus a seu Filho, quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, dos 7 anos, ele nos livra da ira futura. Há mais evidências de que a igreja será retirada antes da tribulação? Aos meus olhos, não só os meus, do MacArthur e de muitos outros. Noé e sua família subiram na arca antes do dilúvio, Gênesis 7,13. Ló e sua família foram tirados de Sodoma antes da destruição daquela cidade. Note, Jesus disse, preste atenção em Ló, preste atenção em Noé. Foi ou não foi que ele mandou prestar atenção? É porque é para a gente aprender, né? Foi, então tem que prestar atenção. Isaías nos mostra, perece o justo, não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha o mal. Isaías 57,1. Por que ele vai fazer isso, irmãos? Porque ele conhece o futuro. Porque ele quer livrar a igreja de dores maiores. Porque ele quer guardá-la da aprovação. Porque ele a ama. É a sua noiva. É a menina dos seus olhos. É a alegria do seu coração. Somos a noiva de Cristo. E ele nos levará antes daquele terrível período de 7 anos, para a glória do seu santo nome. João nos diz, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. A igreja não passará por aqueles 7 anos de tribulação, grande tribulação, e isso só tem uma explicação.
Pura graça de Deus. Depois dos 7 anos, a igreja vem com Cristo para a redenção da criação. Veja lá. E logo depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Note Zacarias 14:5. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos, olha a igreja aqui, contigo, ó Senhor. A igreja é tirada antes da tribulação. No final da tribulação, vem com o Senhor Jesus, que vai governar esse mundo por 1000 anos. E nós vamos reinar com Ele para sempre. O que não devemos fazer diante dessas revelações? Quero que você leve isso para o seu coração agora. Primeiro, não seja indiferente para com a revelação de Deus. Se a criatura inanimada, se a criação que não tem inteligência, foi capacitada a aguardar o grande dia do Senhor, e aguarda, querido, por que eu e você não aguardaremos conscientemente? Você conhece, você sabe agora, você entende a palavra de Deus é verdade, creia nela, para você estar seguro, siga ela, para você não se perder na caminhada deste mundo, que vai de mal a pior, ame-a, para você ser feliz. Provérbios 1:33 declara isso: o que lhe der ouvidos, habitará seguro, e sem nenhum temor do mal. Nenhum. Por quê? Porque aquele que não é indiferente absorve a palavra e é guardado pela palavra. Segundo, o que não fazer? Não despreze o conhecimento à luz do que você tem da revelação de Deus. Irmãos, tem muita gente que tem pouca luz. Sabe, nós começamos esse semestre no Instituto, e pela graça de Deus temos tido um número maior de alunos esse ano. E há 2 senhoras que têm vindo de longe. Longe que eu digo, de Hortolândia. Mas elas vêm de ônibus. E aí ontem, no início da aula, eu disse assim: quero dar uma oportunidade para vocês dizerem por que vocês querem estudar aqui. Por que você está vindo aqui estudar a palavra de Deus? Um disse uma coisa, outro disse outra. E uma delas, que congrega na sua igreja, numa denominação, disse assim: pastor, eu estou vindo aqui porque eu tenho sede da palavra de Deus. Eu quero conhecer melhor, meu Deus. Eu quero conhecer a palavra dele. Eu quero estar segura. Eu estou cansada de viver uma vida rasa. Eu quero aprofundar no conhecimento do meu Deus. Eu preciso dele. E você não sabe a alegria do coração da gente de ouvir isso. Mas por outro lado, tanta gente despreza esse conhecimento, tendo muita luz. Quem tem pouca luz corre atrás. Sabe, quando Ló disse que Sodoma ia ser destruída, foi tido como doido. Você é um velho gagalo, ó. Desprezaram a ele. Mas preste atenção, Ló foi salvo por Deus. Ló foi livre da destruição. E os que desprezaram foram queimados vivos, mortos. Quem é que ganhou? Ló ou os desprezadores? Ló. Porque o Salmo 138:6 diz: ainda que o Senhor é excelso, Ele habita com o humilde, mas ao orgulhoso, o soberbo, Ele conhece de longe. De longe. Mas ao humilde, Ele habita com o humilde. E em último lugar, para terminar, não jogue o tempo com o qual Deus te presenteou fora. Não a desperdice. Não gaste ela de maneira vã. Não gaste ela de uma maneira desprezível. Este é o único tempo que você tem para se preparar para a eternidade. Isaías 55:6 claramente diz: buscar o Senhor, vamos lá, enquanto se pode achar. Enquanto haverá um tempo que não se poderá achar. Amós 4:12 claramente diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor. Prepara-te, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos dar crédito à palavra. Vamos pautar a nossa vida pela palavra. Vamos pavimentar nossos dias com a palavra de Deus no nosso coração, aplicando ela na nossa vida, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se nós fizermos assim, tivermos os olhos no grande dia do Senhor, tal como Ló, haveremos de andar com Ele. Que seja assim, para a glória dele e para a nossa alegria. Vamos lá.